Boas-vindas a todo mundo a mais um episódio aqui do Vai Agora, o videocast e podcast da Associação de Estudos em Inteligência Artificial da nossa querida Sanfran, a Faculdade de Direito da USP. E hoje eu tenho a honra aqui, eu e a Stephanie temos a honra de receber o professor Dr. João, vai se apresentar aqui, mas antes disso queria passar para a Stephanie. Stephanie, por favor, se apresente. Bom dia, pessoal. Eu sou a Stephanie, sou também aluna aqui da Sanfran, do segundo ano, e é um prazer estar em mais um episódio aqui com todos vocês. Meu nome é Lucas Nóbrega, então eu toco junto com a Stephanie aqui o Vai Agora, a gente é parceiro aqui, e hoje a gente tem a honra de receber, né, o professor doutor João Paulo Lordella. Então, professor João, se pudesse se apresentar em 30 segundos, quem é doutor, professor João Paulo Lordella? Obrigado, pessoal, pelo convite. Obrigado, Lucas. Obrigado, Stephanie. Em breve síntese, meu nome é João Paulo Lordelo. Como você falou, eu sou procurador da República aqui em São Paulo. Sou doutor em Direito e pesquiso o campo do direito processual já há algum tempo. Desenvolvi pesquisa de pós-doutorado na Universidade de Oxford, na Universidade de Coimbra, na UERJ e agora na Sanfran, na USP. E tenho me dedicado a alguns temas, em especial processo coletivo no geral, e também inteligência artificial, processo e tecnologia. São dois temas que me fascinam bastante. Então, eu diria que, em breve síntese, esse sou eu. Ó, é uma grande honra ter você aqui no É Agora, porque você é o primeiro representante aqui do Ministério Público, né, Ministério Público Federal. E então, para a gente é uma grande honra, a gente está cada vez mais querendo atrair, então, colegas que são da área do judiciário, seja do TJ, seja das várias, né, partes que a gente tem no nosso ordenamento jurídico. Então, como primeiro representante, né, a ver, eu gostaria de, se você pudesse falar um pouco o que é o Ministério Público Federal, para quem não conhece, o que é ser um procurador-geral da República. Ótimo, obrigado. Eu tive uma honra muito grande de ter exercido algumas profissões ao longo da minha vida, né. Eu me formei na Universidade Federal da Bahia, prestei alguns concursos e fui defensor público, fui, advogado estatal e depois tive que escolher entre a magistratura e o Ministério Público, e as razões pelas quais eu escolhi o Ministério Público tem muito a ver justamente sobre o que ele é, qual é a função dele. O Ministério Público é um órgão muito singular no Brasil, ele exerce ele tem prerrogativas de poder, né, tanto é que algumas pessoas, mencionam o Ministério Público como uma espécie de quarto poder, e eu diria que ele é um órgão responsável por fiscalizar todos os outros poderes. Então, tanto é que na América Latina e na Espanha, o Ministério Público é conhecido como fiscalia, como fiscal, né. O cargo de membro do Ministério Público varia o nome, no estado é promotor de justiça, na União nós procurador do trabalho, do Ministério Público do Trabalho, procurador da República, que é no caso, promotor do Ministério Público do DF. Então temos alguns nomes, mas a função é sempre, em geral, a ideia de fiscalização, de defender a sociedade, muitas vezes contra o próprio Estado. E o Ministério Público tem 2 grandes campos de atuação. O Ministério Público, ou ele atua na tutela coletiva, e aí vocês, notadamente por meio de acordos coletivos, ações civis públicas, na defesa do meio ambiente, dos povos tradicionais, dos consumidores, numa perspectiva coletiva, e também a sua função mais antiga, que é a função de ser o titular, exclusivo, privativo da ação penal pública. Então, os crimes considerados ilícitos contra a sociedade como um todo, de uma forma geral, atraem o monopólio do poder punitivo do Estado, e o Ministério Público exerce essa função de exercer o controle, de controlar a atividade policial, fazer o controle externo da polícia, de requisitar, de induzir as investigações ou de investigar por si mesmo, dizer como as investigações devem ser feitas, e ao final e a cabo, em um processo criminal, de acusar alguém, né. Obviamente o Ministério Público não vai condenar, porque isso seria extremamente antidemocrático, concentrar nas mãos de um mesmo órgão essas 2 funções. Então o Ministério Público fala pela sociedade, é o ombudsman da sociedade, é um órgão que tem essa função. E o seu chefe geral é o Procurador-Geral da República. Hoje o Procurador-Geral da República, na verdade, é o doutor Paulo Gonet, né. Eu exerço a função de Procurador da República na primeira instância, né. Assim como o Judiciário, o Ministério Público é escalonado em 3 instâncias. Nós temos procuradores da República, procuradores regionais, no caso do MPF, e o procurador subprocuradores gerais e o chefe maior, que é o Procurador-Geral da República. Já foi eu quando entrei no Ministério Público era do doutor Rodrigo Janot, depois doutora Raquel Dodge, depois doutor Augusto Aras e hoje
o doutor Paulo Gonet, que exerce essa função de Procurador-Geral da República. Então, assim, eu diria que o Ministério Público é isso. O Ministério Público tem raízes históricas amplíssimas, né? Há quem faça uma referência aos magiá do Egito Antigo, ao tribuno da plebe na Grécia Antiga, mas o fato é que o Ministério Público brasileiro tem uma inspiração muito grande no Ministério Público italiano, francês e no português, né, que são, na França existe uma carreira única da magistratura, em que temos os magistrados de pé, seriam os membros do Ministério Público, são os que requerem, os que opinam, e os magistrados sentados, digamos assim, que são os que decidem, né. Isso vem do direito romano, a ideia de magistrado como quem exerce um poder público relevante, né, uma função pública relevante. Na Itália também a mesma carreira, os juízes e promotores são de um mesmo concurso e depois eles vão migrando, viram uma coisa ou outra. E no Brasil nós separamos as carreiras, mas a origem de fato é a origem de uma magistratura única em que há juízes e membros do Ministério Público. Então, em síntese, é isso. Professor João, se você puder comentar um pouco com a gente, então, porque eu acho que você tem uma visão meio que privilegiada pelos seus estudos, pelas suas pesquisas, e você pode ter tanto o pé, né, relacionado à atuação como promotor, né, como procurador, e também a visão tecnológica da inteligência artificial. Aqui no nosso grupo, a gente estuda inteligência artificial, gosta de falar com pessoas que colocam em prática. Então, a gente queria essa visão sua, se você puder até comentar dos estudos que você fez, das pesquisas que você fez, e trazer um pouco para a gente seu conhecimento, tanto teórico quanto prática nós sabemos que você tem, como a inteligência artificial hoje, principalmente a generativa, se insere no ordenamento jurídico brasileiro ou pode vir a ter cada vez um impacto maior no nosso país. Claro, claro. Esse é um tema que me fascina. Eu nasci no ano de 1986. Eu estou para a era pós-balzaquiano, vou fazer ano que vem 40 anos. E veja, eu nasci, portanto, minha adolescência foi um momento em que a internet surgiu nos anos 90. Eu sempre fui muito fascinado e desde moleque eu era um moleque um pouco arteiro e um pouco, curioso, e comecei a estudar programação na época. Eu comecei a programar em C+, em Java, em Basic, em Visual Basic, e aí com 12 anos ou menos até, eu fazia vírus para invadir o computador dos meus colegas, isso era uma diversão. E aí eu comecei a passar para atividades mais até mesmo delinquentes, sob o ponto de vista juvenil. Eu posso dizer isso tranquilamente, seja porque está prescrito, seja porque eu sou membro do Ministério Público, então eu já me redimi, mas uma coisa que eu fazia era a interceptação clandestina, imagine, eu aprendi a utilizar aparelhos celulares antigos para interceptar as comunicações externas. Essa maluquice, enquanto juvenil delinquente, eu acabei indo para o lado bom da força e aprimorei meus conhecimentos focando em outro ponto agora, já como uma pessoa adulta e responsável, né, que é a prevenção da ilicitude, o combate à ilicitude, a Ô, melhoria da professor João, eficiência. desculpa interromper, mas ó, deixa eu te falar. Ó, eu adoro o pessoal do Ministério Público. Um dos motivos é esse. Afinal, o nível de sinceridade e de atachamento com a vida real é tão grande. Então, obrigado. Por favor, continue, a gente adora Ah, isso. né. E além do Ministério Público, eu sou baiano, então eu acho que essas coisas se misturam. Sou professor do IDP, professor adjunto do IDP aqui de São Paulo, do programa de mestrado, então eu tô sempre falando, temos que ser sincero, o professor tem que ser sincero. Então assim, eu realmente me apaixonei por tecnologia, eu sou aficionado por tecnologia, né. Tanto a tecnologia sob o ponto de vista mecânico e na época quando eu era mais novo, eu sou músico também, amador, eu construía pedais de guitarras, sistemas, pequenos robôs, fazia uns pequenos submarinos, umas coisas assim. Isso começou a me fascinar e, obviamente, não existia inteligência artificial na época, ao menos não a inteligência artificial já se fala desde a década de 50, mas, não existia como um produto aberto às pessoas em geral. E aí a informática se desenvolveu e saiu do mero automatismo para a criatividade própria da inteligência artificial com o passar dos anos. E eu me dediquei ao estudo sobre isso, primeiramente na função eleitoral. Uma função muito importante que o Ministério Público exerce é de Ministério Público Eleitoral, que é de fiscalização das eleições. E eu fui chamado pela Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodge, para auxiliá-la no processo eleitoral nas eleições de 2018, nas conturbadas eleições de 2018. E foi um período em que a internet começou a ser fortemente usada para fins eleitorais. E eu fui um dos primeiros, inclusive, a falar: olha, haverá um problema aqui, né. Muitas pessoas, os tribunais são repletos de pessoas que não têm o domínio da tecnologia, são órgãos mais burocráticos,
e aquilo passou um pouco desapercebido naquele ano de 2018. A ideia de fake news, a ideia do uso de inteligência artificial, a ideia do uso de ferramentas de disparo de mensagens em massa, tudo isso não foi objeto de preocupações na época. E aí deu no que deu, né. Uma das coisas, inclusive, que me ocuparam a minha mente naquela época e meu trabalho foi pesquisar sobre as urnas eletrônicas. Eu participei de auditorias, eu participei da cerimônia de lacração de urnas no TSE, eu fui indicado para ser membro do comitê de internet e eleições. Então eu sempre me dediquei a isso, né, a utilização da tecnologia dentro do sistema de justiça. E aí mais depois, com o passar do tempo, em 2021, eu já estava terminando meu pós-doutorado na Universidade de Coimbra e eu estava pesquisando sobre discriminação algorítmica. Eu achei interessante produzir 2 artigos sobre isso, né, um sobre viés cognitivos, discriminação algorítmica, e aí eu fiz um pedido para a Universidade de Oxford, sempre fui muito fã de Oxford. Oxford é uma Disneylândia dos acadêmicos, né, você se sente como num filme de Harry Potter lá dentro, né, e inclusive dá para comprar nas ruas a capinha e a varinha, não que eu tenha feito isso, mas, há quem goste. E visitei a universidade e primeiro fui para participar de um evento ou outro e depois eu fui aceito como pesquisador visitante, né, a nível de pós-doutorado e fiquei lá num escritório do Center for Social Legal Studies, que é um centro de interdisciplinar de pesquisa, empírica. E, no meu escritório ficávamos eu e um professor de filosofia, o John Stewart Gordon, da formado em Göttingen, e ele pesquisava, do seu ponto de vista filosófico, a personalidade jurídica de entidades superinteligentes, né, que era um tema bem desenvolvido por Nick Bostrom lá. Então a preocupação dele era: será que um dia deveremos reconhecer direitos humanos, o status moral a robôs, né, em que isso era fascinante e ao mesmo tempo em que ele pesquisava essas questões mais filosóficas, eu me ocupava de pesquisar o fenômeno do constitucionalismo digital, compreendido, assim, como um sistema de governança e de controle das tecnologias em um ambiente em rede. E aí tive que estudar muito sobre inteligência artificial, estudei bastante em Oxford e percebi que já se fala em inteligência artificial ao menos desde a década de 1950. Tem um artigo, é uma primeira recomendação que eu faço aqui, um artigo fabuloso de ninguém menos que Alan Turing, né, a gente já deve alguns de vocês já devem ter visto O Jogo da Imitação, né, o filme na internet, um filmaço. Um matemático de altíssimo nível que foi muito injustiçado, porque ele era homossexual e por isso sofreu um intenso preconceito e foi sujeito a punições em razão disso, uma coisa absurda, né, um verdadeiro herói da Segunda Guerra, porque ele é o responsável pelo desenvolvimento do sistema de reconhecimento e quebra da criptografia alemã. Então é um baita matemático e também escreveu um artigo chamado, o título do artigo é "As máquinas podem pensar?". Esse é o título do artigo, foi publicado na revista Mind da Universidade de Oxford, em 1950. É um baita artigo, um artigo fabuloso, em que ele se pergunta isso: "Pô, as máquinas são inteligentes? Podem ser inteligentes?". Isso me fascinou, 2 coisas me fascinaram nesses estudos. Primeiro foi esse artigo do Alan Turing, que ele se pergunta: "As máquinas são inteligentes?" E os acadêmicos da época falavam: "Não, porque elas não têm alma. Não, porque elas não têm consciência". E Alan Turing foi desconstruindo esse argumento e dizendo o seguinte: "Tá, qual é a prova de que você tem alma e qual é a prova de que você tem consciência? Você tem consciência, então você é algo fora da sua consciência, possuidor da sua consciência. Você é algo além da sua consciência". Então, assim, ele fala: Esses são argumentos teológicos ou argumentos abstratos que não têm nenhuma evidência empírica". E chega à conclusão de que mais importante do que perguntar se as máquinas são inteligentes é saber se elas conseguem se passar por seres humanos, ou seja, se elas conseguem imitar a inteligência humana. Daí o jogo da imitação, que ele desenvolve nesse artigo, ele diz: "Ó, se num determinado jogo", que ele explica bem as regras lá, "você não souber descobrir se quem está jogando com você é uma máquina ou é uma pessoa, essa máquina é inteligente, porque ela se fez passar por uma pessoa". Então a capacidade de mimetizar, de imitar o raciocínio humano é isso. Paralelamente a isso,
Então eu comecei esse foi o primeiro artigo que eu me debrucei, falei: "Poxa, eu preciso aprofundar sobre isso". Só uma grande premissa conceitual. E aí, onde é que o direito entra nisso aí? O direito entra nas minhas inquietações, em razão de um outro dado. Eu fui pelo Ministério Público Federal, eu fiz um curso de capacitação em provas digitais com o FBI aqui em São Paulo. O Ministério da Justiça dos Estados Unidos fez um convênio com o Ministério Público Federal e convidou membros do Ministério Público para fazer uma capacitação com membros do FBI. Eu achei, inclusive, que seria uma coisa absolutamente fabulosa. Foi legal pra caramba, mas eu acho que nós brasileiros não damos muito atrás em conhecimento em relação aos temas, não. E aí uma promotora, americana apresentou um caso muito interessante, chamado caso Jones. Ele foi julgado em 2012 pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Veja que caso interessante. A polícia estava investigando o indivíduo, supostamente por ter praticado crime de tráfico de drogas. E um policial à paisana começou a observar o caminho que esse indivíduo fazia com o carro dele na rua. O policial se cansou e teve uma hora ele pensou o seguinte: "Poxa, isso em 2009". Ele pensou: "Em vez de ficar olhando ele, eu vou tomar um cafezinho e vou acoplar um GPS no carro dele". E aí a dúvida ficou: "Mas precisa de autorização judicial para isso?". Aí o policial pensou: "Não, é a mesma coisa de eu olhar, ou a máquina olhar para mim". E aí esse dispositivo ficou monitorando o Jones por um tempo, e Jones depois foi condenado, em razão das provas colhidas. Ficou monitorando por 2 ou 3 meses. A Suprema Corte dos Estados Unidos anulou o caso e disse: "Não, isso precisa de autorização judicial". E o argumento que a Suprema Corte utilizou, o voto vencedor foi do Justice Scalia, foi o seguinte: foi acoplado um dispositivo fisicamente na propriedade de Jones, que era o carro dele. E a cláusula do devido processo legal na Constituição americana diz: "Ninguém será privado da sua vida, propriedade ou liberdade sem devido processo legal". Então se acoplou na propriedade, devido processo. Só que teve um ministro, um justice da Suprema Corte, o Alito, que está lá até hoje, que falou algo impressionante que me chamou muita atenção. Ele falou: "Gente, eu concordo que precisa de autorização judicial, mas não é porque teve um acoplamento físico, porque isso podia ser feito por GPS, por satélite. E se fosse feito por satélite? Não ia ter contato físico nenhum. E aí? Aí pode então? Pode por satélite, mas não pode por acoplamento físico?". E aí ali falou: "Olha, nós vivemos numa época em que a tecnologia se desenvolve de uma forma tão imersiva e com tanto impacto sobre os dados que as pessoas produzem, que nós temos que repensar a cláusula do devido processo legal a partir dessas novas potencialidades tecnológicas". Então, uma coisa é alguém te olhar na rua, outra coisa é alguém pegar uma coisa é alguém achar um papel que você descartou na rua, outra coisa é alguém ter acesso a um monte de PDF seu e jogar no Google LM ou no Claude ou no ChatGPT ou no Gemini e fazer uma mineração de dados intensa ali, descobrir muito sobre você e fazer conclusões. Então essas potencialidades incentivam, na verdade, geram mais intervenção em aspectos mais íntimos das pessoas, né. E é por isso que a primeira preocupação que surgiu historicamente foi a de proteção de dados pessoais. Nesse contexto de mineração de dados, de tecnologias muito, imersivas na intimidade das pessoas, surgiu um desdobramento da intimidade, que é a ideia da autodeterminação quanto aos dados. Eu produzo meus dados de forma eu determino para onde meus dados vão pra com finalidades específicas, observadas as previsões legais, no caso do Brasil, a LGPD, no caso da Europa, a GDPR, né, a General Data Protection Rule. Só que no Brasil tem um detalhe curioso, a LGPD diz: "Essa lei não se aplica a processo penal e à segurança pública". Ou seja, nós temos hoje um ambiente em que a inteligência artificial e as outras tecnologias digitais são, muito profundas, e não existe uma disciplina legal sobre isso, então isso precisa ser investigado. Um dos temas, por exemplo, que eu investiguei em Oxford foi a chamada No-Fly List, eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, eu escrevi minha pesquisa resultou num livro chamado Constitucionalismo Digital e Devido Processo Legal. E um dos temas que eu examino são as No-Fly Lists. Em todo mundo isso existe. É basicamente o seguinte: existe um sistema de data mining, que são sistemas de inteligência artificial, no campo da inteligência.
E aí é um detalhe interessante, porque as pessoas se formam na faculdade e não sabem diferenciar inteligência de investigação. É comum, a gente não estuda inteligência na faculdade. Inteligência é algo que está fora do radar, é algo que ocorre às escuras, é algo que envolve coleta de informações para motivar a tomada de decisões, e não para averiguar se um fato específico ocorreu no passado. Então, investigações servem para quê? Para saber se Lucas cometeu o crime tal. Lucas cometeu tal coisa, ele praticou tal conduta, é uma hipótese fática, vamos investigar para testar essa hipótese fática. Inteligência, por outro lado, é monitorar Lucas, para saber o que Lucas anda fazendo. Então, por exemplo, imagine, Lucas, que você, nos Estados Unidos, vai e gosta de ir para uma biblioteca pública e ler livros sobre explosivos. E, ao mesmo tempo, você faz um curso de aviação, por correspondência nos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, você tem uns amigos que vão muito, transitam muito pelo Irã, pelo Iraque, pelo Afeganistão, e você mora no mesmo bairro em que um cara da Al-Qaeda foi preso. Então essas informações são todas, analisadas de forma automática por ferramentas de inteligência artificial, que somados com estatística, geram para o agente público, para a polícia, para o MP, a informação: "Ó, é possível", ou para um órgão ou outro de inteligência, como a BIM, gera a informação: "Ó, Lucas é possivelmente um terrorista". E aí o que que acontece? Lucas entra na no-fly list, e você, quando vai pegar um avião, a companhia aérea fala: "Alto lá, Lucas, você não vai poder viajar não. Vem cá, vai perder o voo, vamos aqui para uma sala pra gente conversar". Isso ocorre muito nos Estados Unidos, e isso existe no Brasil também, em menor grau, mas nos Estados Unidos isso gerou muitos inconvenientes. Uma criança já foi barrada, um senador já foi barrado, diplomatas já foram barrados, porque a inteligência artificial, às vezes, ela é um pouco desinteligente, isso é natural, ela trabalha por estatística e por tentativa e erro. Então existem falsos positivos, mas isso não tem disciplina nenhuma. Um exemplo interessante: meu pai tem o mesmo nome que um traficante mexicano famoso, é o mesmo nome. E às vezes a gente viajava em família, eu sempre notei que meu pai tinha que apresentar mais documentos, falar um pouco mais: "Ó, minha mãe é fulano e tal", aí deixava ele entrar. Depois de um tempo parou de ter isso, e aí falaram pra ele: "Ó, na verdade você tem o mesmo nome de um traficante famoso e ele faleceu, a gente sabe que ele faleceu, então não pode ser você". Só que meu pai nunca teve a chance de limpar o nome dele, digamos assim, de já deixar pré-avisado: "Olha, eu não sou esse cara". E se ele chegasse a perder voos com frequência em razão de uma ferramenta de inteligência artificial, ele que tipo de direito ele teria em relação a isso? Então, assim, esses tempos começaram a me gerar alguma provocação. Além disso, como membro do Ministério Público, claro, eu lido com investigações cibernéticas. Eu trabalho na área criminal, no Ministério Público, apesar de minha formação acadêmica ser toda em processo civil coletivo, mais intensamente, né, é só ali depois no pós-doutorado que eu comecei a me dedicar mais à parte de processo penal. Eh, o Ministério Público, ele trabalha muito com evidências digitais. Então, por exemplo, eu trabalho muito no combate a crimes de pornografia infantil, a crimes outros, inclusive praticados pela internet, e às vezes para crimes comuns você consegue evidências da internet. Aí você tem que lidar com cadeias de custódia, com evidências digitais, com o uso de ferramentas de inteligência artificial para analisar alguns documentos, como a IA generativa, né. E o próprio Ministério Público, por exemplo, tem assinado um contrato com o MPF com o notebook LM, que é uma ferramenta do Google, que faz intensa análise de arquivos em formato PDF. Isso tem ajudado bastante a gente a resumir, informações, a organizar ideias e tudo mais. E o Ministério Público tem um dado curioso que é, no âmbito de uma investigação, quando você tem acesso ao celular de uma pessoa e uma ferramenta de inteligência artificial para analisar tudo que você quiser, eu ouvi uma vez uma frase de um subprocurador-geral da República, de que eu gosto muito, e eu concordo com ele. Ele me falou: "Se você tem essas 2 ferramentas, o extração do celular do WhatsApp da pessoa integral, e uma ferramenta de IA para analisar isso de maneira ampla, você consegue incriminar aquela pessoa. Mesmo que ela não tenha praticado um crime, você consegue criar uma hipótese". Porque no dia que ele conversou com a mãe, assim: "Mãe, chegou aquele pacote em casa", naquele mesmo dia algum traficante estava entregando cocaína em algum lugar no Brasil. Então é preciso ter muito cuidado com essas coisas, né. Eu sou uma pessoa que defende uma visão mais humanista do processo penal. Eu gosto do fair play, eu gosto do devido processo, do jogo bem jogado, né, do processo penal em que os fatos são
satisfazem o standard probatório com provas lícitas. E eu quero saber até que limite eu posso ir, né. Eu posso, por exemplo, ter acesso aos seus dados de geolocalização, Lucas, no Google, na Apple, e se você não autorizou esses dados para a Apple, eu posso conseguir uma quebra judicial para ter acesso, mesmo você não tendo autorizado para a Apple, ela ficou registrando. Então, assim, em que medida isso pode ser feito? Essas inquietações sempre ocuparam a minha mente e por isso eu tenho me dedicado muito a esse tema. Sei que eu falei muito aqui, mas que a gente vai se empolgando. Foi ótimo. Professor João, se puder comentar um pouquinho, né, essa questão, né, que você falou que tem um viés positivo, né, então os atos, atitudes, atividades criminosas que estão ocorrendo, que talvez haja um monitoramento, e tem um viés negativo que se for os falsos positivos, né, você já comentou isso mesmo, mas se você puder comentar um pouco, eu sei que uma das áreas de estudo sua foi o viés algorítmico, né, então qual que é a Sim, sua sim. visão sobre onde está a baliza e como atuar com inteligência artificial nessas balizas de você não estar, né, direcionando esse raciocínio incorretamente e atuando de forma incorreta. Perfeitamente. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: naquilo que pode ser acessado diretamente por órgãos de percepção penal e naquilo que precisa de uma mediação judicial, né. Existem coisas que podem ser requisitadas pelo Ministério Público e pela polícia diretamente. Por exemplo, dados cadastrais de usuários de linhas telefônicas, isso pode ser pedido. A inteligência pode utilizar ferramentas de inteligência artificial, também sem autorização judicial, de uma forma geral. Só que a grande questão, me parece, que a grande linha divisória é o momento em que o devido processo legal tem que entrar. E quando é que o devido processo legal tem que entrar? Toda vez que houver uma afetação, eh, uma superafetação de um direito fundamental, ou seja, um ato capaz de privar alguém do exercício de um direito fundamental, de uma forma intensa, não é. E aí isso não se aplica só ao poder público, isso se aplica também à iniciativa privada, porque se você parar para pensar, imagine que você tem uma loja e você vende coisas no Instagram. Você vende sua renda é essa, sua liberdade de trabalho é exercida nesse ambiente que é a rede social. E no Instagram, simplesmente um dia ele bane sem lhe dar nenhum tipo de direito de defesa, simplesmente porque o sistema deles, movido por IA, através dos algoritmos tais e tais, chegou à conclusão de que você violou os termos de serviço, e já lhe bane. Eu defendo que em situações como essa, o banimento pressupõe uma prévia justificativa, uma prévia notificação. Porque a ideia de notificação é um dos elementos do devido processo legal, prévia notificação, direito à defesa, direito à revisão da decisão, né. Eu até desenvolvi isso no meu livro, a partir do caso Matthews, que é um caso paradigmático da Suprema Corte dos Estados Unidos. E eu acho que o devido processo legal deve ser aplicado também a relações privadas, como sua relação com o Instagram, porque, ah, em determinados ambientes, o que existe é uma função quase pública, né. O Instagram as redes sociais são uma arena de debate. Você parar para pensar, a televisão é uma concessão, mas o YouTube não é. E as pessoas estão assistindo mais o YouTube do que a televisão. A televisão é pública por previsão constitucional. E o YouTube não é? O YouTube é uma praça pública também. A moderação de conteúdo em plataformas digitais, por exemplo, precisa ter o devido processo ali. Eh, mas por outro lado, eu devo reconhecer que, existe o lado então esse é o lado perigoso do uso da inteligência, mas tem um lado muito importante e precisa permanecer válido, que é o lado da inteligência e da prevenção de ilícitos. Um exemplo claro para mim é o funcionamento do COAF. O COAF é um órgão de inteligência que existe no Brasil, é uma unidade de inteligência financeira que o Brasil tem, responsável por monitorar o comportamento dos agentes econômicos, de pessoas físicas e jurídicas, a partir de determinadas tipologias para verificar ou prevenir a prática de atos de lavagem. Então, por exemplo, Lucas, imagine que você é um agente público, um parlamentar, e você faz todo mês você recebe, depósitos em sua conta no valor de R$ 5.000, fracionado em 40 vezes nos últimos meses você recebeu 40 vezes isso dos seus assessores. Muito provavelmente você está praticando algum tipo de ilícito, uma rachadinha, alguma coisa. E o COAF identifica isso, fala: "Ó, tem algumas operações que são suspeitas".
né, isso precisa acender um alerta vermelho. E esse tipo de monitoramento não pode passar por um poder judiciário, porque se fizer, ele deixa de funcionar. Toda vez que o COAF tiver que mandar para o juiz mandar para o MP, acabou, acabou. Aí o PCC sorri. O PCC vai falar: "Beleza, vou continuar trabalhando com posto de gasolina, com fintech, com bet, com o diabo e vai ser tudo, vai passar com maior tranquilidade". É por isso, por exemplo, que tem um organismo internacional chamado GAFI, que recomenda que o funcionamento das unidades de inteligência financeira no mundo seja feito a partir de parâmetros técnicos muito bem definidos e com liberdade técnica e, eh, e com rapidez. Então o COAF, no Brasil, faz cruzamento de dados e com isso pode usar ferramentas de inteligência artificial. Isso é feito para identificar lavagem e graças a isso a gente não está numa situação pior do que o que estamos hoje. Por quê? O que a gente vê é que, grandes facções, organizações criminosas, usam o sistema financeiro para lavar dinheiro. Isso precisa ser coibido para que o Brasil não vire um narco-estado, né. Isso existe. Até hoje eu trabalho na área eleitoral e eu tenho visto casos em que membros de facções criminosas estão entrando em partidos para concorrer às eleições, facções criminosas estão pagando faculdade de direito para pessoas se formarem como advogados deles. Movimentam bilhões, é um negócio muito muito forte e são pessoas que têm um tribunal próprio de execução, um dos fundadores do PCC, o GG do Mangue, era um açougueiro, né, então a especialidade dele era decapitar pessoas. Essa é uma sociedade que a gente vive, em que as facções criminosas praticam isso, praticam micro-ondas, que é colocar uma pessoa queimar uma pessoa viva em pneus, como aconteceu tragicamente com o Tim Lopes, é um crime bárbaro. E essas organizações, elas são pegas, elas são coibidas dentro do possível, né, a partir de inteligência movida por inteligência de percepção penal, inteligência de estado, de segurança, por inteligência artificial também. Isso precisa ser feito de uma maneira livre, né. Então a gente o grande desafio é sair de um idealismo bobo, né, é saber transitar, né, primeiro, ter cuidado com o que há de perigoso, mas também não ir para um idealismo pueril, né, que acha que é absurdo, o COAF, por exemplo, passar dados para o Ministério Público, ou o Ministério Público perguntar ao COAF se existem relatórios, que, confirmem fatos tais e tais e tais. Isso tem que ter um trânsito livre para a segurança da sociedade e isso não me parece afetar nenhum direito ou garantia fundamental. Imagine, você se sente, Lucas, você se sentiria, violado na sua intimidade se fosse produzido um relatório de inteligência com base em inteligência artificial, mostrando que você fez 100 depósitos de R$ 1.000 para um traficante. Que intimidade é essa? Não existe intimidade no ilícito, né, então eu acho que, em síntese, a tecnologia, a inteligência artificial pode ser muito útil na inteligência, precisa ser utilizado com responsabilidade, claro. E ao mesmo tempo, no campo da investigação sobretudo, é preciso ter cuidado sempre e para mim o grande fator de mediação é o devido processo legal. É saber quando ele entra e que prerrogativas e que direitos, sob o ponto de vista procedimental, ele precisa assegurar às pessoas. É isso. Bom, muito bacana, professor. Eh, eu fico, né, pensando, né, sobre essa questão da implementação de sistemas cada vez mais inteligentes, assim, pelo menos nos órgãos públicos, tem tido algum tipo de, eh, estratégia de governança para esse tipo de adoção? Como que essa implantação tem sido feita, né? Ah, é uma excelente pergunta, Stephanie. Os o um existe no executivo diversos no poder executivo, existe no poder judiciário e no Ministério Público isso tem crescido também. Na Polícia Federal existem instruções normativas sobre alguns temas. O que que acontece? Eh, existem estratégias, por exemplo, de cibercriminalidade desenvolvidas pelo Ministério da Justiça, existem resoluções do CNJ que tratam de governança do uso de inteligência artificial, existe uma resolução do CNJ, para a gente ter uma ideia, que trata sobre o que que o juiz pode fazer com a inteligência artificial.
Então, por exemplo, processos que têm dados sensíveis, pode utilizar inteligência artificial ou não? As ferramentas de inteligência artificial têm que ser comunicadas, isso tem que ser deixado público que elas são usadas. Outra coisa, essas ferramentas podem ser de código fechado ou tem que ser de código aberto? Isso é importante porque eu imagino que o poder público se utiliza de uma ferramenta de inteligência artificial e um jurisdicionado fala: "Espera aí, eu quero saber qual é o código-fonte disso aí, como é que isso funciona?". E a empresa que desenvolveu fala: "Não, isso é segredo industrial, código fechado". Então, isso é possível? O CNJ, por exemplo, proíbe o uso de ferramentas com código fechado, então as soluções têm que ser de código aberto. Tem uma resolução sobre isso. Então, cada vez mais, tem sido desenvolvido um sistema de governança. Hoje ainda é muito pulverizado, cada órgão vai desenvolvendo o seu. Existe um projeto de lei ainda em curso no Congresso, ainda tem muita água para rolar para discutir sobre ele, para saber em que medida a inteligência artificial, por exemplo, pode ser utilizada. Agora, isso obviamente é muito difícil de ter um diploma geral. Por exemplo, uma coisa, só para dar um exemplo, sistema de reconhecimento facial. Eu fiz uma pesquisa sobre isso quando eu estava em Oxford. E eu fiz o seguinte, eu sou membro do Ministério Público, eu podia requisitar das polícias todas a informação como ordem, né, como requisição ordem, que não pode ser cumprida. Mas eu estava como pesquisador, isso seria antiético, eu requisitar dentro de uma pesquisa minha como professor. E eu divido bem essas 2 funções. Então o que que eu fiz? Eu mandei mensagem pela ferramenta de transparência, acesso à informação, para as polícias de vários estados. E perguntei, eu sou um pesquisador, estou pesquisando na Universidade de Oxford, eu quero saber se vocês estão utilizando um sistema de, reconhecimento facial, se o código-fonte é aberto, se o código-fonte é fechado, se a base de dados é assim, essa. Só Brasília me deu uma resposta boa, São Paulo omitiu a informação, Rio de Janeiro não disse completo. Então, assim, nem para ter acesso às informações a gente tem direito, né. E aí eu percebo pelos jornais que isso, eu tive que ir até os jornais para saber dos casos de falsos positivos. Teve um caso no Rio de Janeiro em que um senhor foi utilizado, isso é muito utilizado em carnaval, durante carnaval, porque carnaval é muita gente na rua, né. E aí as câmeras como a Smart Sampa, coisa do tipo, ficam lá abertas com ferramentas de reconhecimento para buscar pessoas que estejam foragidas da polícia ou pessoas que tenham sido perdidas, que estejam sido procuradas pelos familiares. E teve um caso de uma senhora no Rio de Janeiro que ela foi identificada, a polícia arrastou ela para a delegacia, falou: "Você é uma mulher foragida". Quando se chegou lá, viu que na verdade foi um falso positivo, ela era outra pessoa, e a pessoa que eles estavam procurando já tinha sido presa, inclusive não estava desatualizado o sistema. Então isso é um problema, o uso de ferramentas de inteligência artificial para fins de reconhecimento facial desperta vários problemas. Primeiro falso positivo, depois a discriminação racial, porque o teste em rosto de pessoas de determinadas etnias dá resultados diferentes. Eu testei uma ferramenta dessa e vi que em rostos de pessoas orientais dava muito falso positivo. Mas por quê? Porque provavelmente quem desenvolveu a ferramenta, desenvolveu, com a partir de um banco de dados em que havia poucas pessoas de ascendência oriental. Existe uma pesquisa muito importante que foi feita que demonstra justamente isso, que as ferramentas desenvolvidas na Europa identificam mais a face de pessoas com a etnia mais caucasiana. Se for desenvolvido na Ásia, asiática. E essas ferramentas, por exemplo, não estão sendo desenvolvidas na América Latina, ou na África, em que você há uma concentração maior de pessoas de população negra. Então isso faz com que haja mais falso positivo com populações negras, né. Isso é um problema. Então, isso precisa ser objeto de uma disciplina e, por exemplo, para reconhecimento facial não tem nenhuma disciplina no país sobre isso. A Europa tem, uma recomendação, tem diversos atos, tem white paper, tem relatórios, da Comissão da Europa, e de outros órgãos, o Conselho da Europa, perdão, e com várias recomendações para que, ó, não utilizem reconhecimento facial, por exemplo, com banco de dados privados, para pegar dados do Facebook das pessoas, use só como para fins de banco de dados público, do que a pessoa registrou, ao tirar sua carteira de identidade, coisa do tipo. Então isso de fato é uma lacuna muito grande, os estados estão fazendo isso e, pelo que me consta, estão fazendo isso de uma maneira meio que escondida, né, o que é preocupante. Ô, professor João, que nessa linha eu queria, da sua experiência, entender a sua visão tanto do ponto de vista mais técnico, quanto do ponto de vista mais prático, né, do ordenamento jurídico. Que o quanto é estratégico, pensando em soberania nacional, ou mesmo pensando em independência, né, do Ministério Público,
ter a própria LLM, a própria inteligência artificial, a própria base, não só utiliza, como você comentou, né? Temos o Notebook LM, temos uma outra solução de prateleira que usa por API ou usa a sua própria solução de prateleira mesmo, nesse contrato em que vai ser provavelmente ter as informações vão estar protegidas, né? Mas o quanto é estratégico, talvez, o próprio Ministério Público, para garantir a sua independência, desenvolver a própria tecnologia, e se isso é possível, tem capacidade, inclusive, financeira. Porque a minha grande pergunta por trás está relacionada assim, o quanto nós não estamos treinando a inteligência artificial de um terceiro que é internacional e é uma empresa, e o quanto o Ministério Público ou as outras, né, entidades aqui do nosso ordenamento jurídico não estão ficando reféns de uma questão cognitiva, nós não estamos sendo massa de manobra e treinando com alta capacidade técnica, né, os promotores, estão treinando, na verdade, uma inteligência artificial que talvez a gente fique na mão de uma entidade externa e que use contra a gente. Eu acho que essa pergunta é muito boa e toca diversos pontos, né. Primeiro, eu acho que você falou muito bem, essas ferramentas, elas não têm funcionamento limitado a quem está utilizando. Se a ferramenta está sendo treinada, ela está evoluindo para outros usuários também. E às vezes ela começa a mudar as respostas para outros usuários a partir de treinamentos ou do trabalho em que ela foi se aperfeiçoando com usuários anteriores, né. Por exemplo, só para dar um exemplo que me pareceu muito importante, me lembrei aqui agora, na iniciativa privada tem uma ferramenta chamada Applicant Tracking System, que é o ATS. Em 2011, a Starbucks recebeu mais de 7 milhões de candidaturas online em aplicações para 65 mil postos de trabalho em apenas 12 meses. Então a Starbucks abriu 65 mil postos de trabalho, recebeu 7 milhões de currículos. Qual foi a solução? Eles contrataram uma empresa que faz análise de currículo. E a empresa, qual é o objetivo da empresa? É chegar a alguma conclusão, dizer: "Esse é um bom empregado, esse não vai ser um bom empregado", é mais ou menos isso, né. Qual é o perfil esperado pela empresa. Só que se você tem o seu currículo descartado no Starbucks, depois essa mesma inteligência artificial vai ser contratada pela Amazon. E ela já tem essa informação de que você não é um bom, trabalhador e vai chegar à mesma conclusão em relação a você. Então as ferramentas, isso é um problema seríssimo que afeta a liberdade de contratação de trabalhadores, com o uso de big data inclusive. Isso é algo que gera muito problema, inclusive há provas muito claras de que essas ferramentas, às vezes, quando elas têm que decidir entre um homem e uma mulher com um currículo muito semelhante, já preferem o homem, porque a inteligência artificial é cruel e ela vai associar, primeiro ela vai incorporar preconceito, ela vai incorporar a realidade, vai ver, a empresa tem mais homem do que mulher, tem um homem ou mulher para contratar, a empresa prefere o homem, então eu vou contratar homem. Então assim, ela incorpora os vieses, né, isso é um problema. E segundo, que eu acho que toca mais a pergunta que você falou, isso também tem muito a ver com a chamada soberania digital, porque a gente vive numa época em que os Estados Unidos, né, que sempre foram o grande referencial de democracia liberal, hoje, parecem mais com todo respeito, um grande circo. E e a gente vê, por exemplo, a situações em que agentes públicos do Supremo Tribunal Federal Brasileiro têm sido sancionados pelo governo norte-americano, uma invasão absurda na soberania nacional. E comenta-se que há um risco de impedir que esses agentes públicos utilizem, sancionados pelos Estados Unidos, se utilizem ferramentas tecnológicas desenvolvidas por empresas americanas. Pô, você imagine se um dia os Estados Unidos colocam na lei Magnitsky o Ministério Público. E aí diga: "Não, o Ministério Público não pode utilizar, está sancionado", ou um chefe do Ministério Público está sancionado, ou pro membros do Ministério Público são, aí eu não vou mais poder usar o Google LLM que o MPF contratou. Então veja, eu não vou poder mais usar o Google Drive que o MPF contratou. Então o debate da soberania digital é muito premente. Todas essas ferramentas de inteligência artificial e outras ferramentas tecnológicas, elas precisam ser utilizadas pelo poder público de maneira soberana. Só que a gente vive num ambiente globalizado, interconectado, em que é difícil para o poder público desenvolver suas próprias soluções tecnológicas. Na minha opinião, né, o que eu acho, de maneira abstrata, né, eu acho que
o Brasil, não só o Brasil e tantos outros países, precisam se dedicar fortemente ao tema da soberania digital, desenvolvendo as suas próprias tecnologias de IA. Eu acho importantíssimo isso. Olha, para a gente falar, o GPS é uma tecnologia americana. O GPS funciona a partir de muitos satélites que existem, são satélites americanos. A China tem um sistema delas. É alguma coisa Glass, a Rússia tem um sistema deles. A Rússia não usa GPS, a China não usa GPS. Por quê? Porque não querem depender de empresas americanas. O Brasil, eh, pode criar seu próprio sistema. Ele pode licitar o desenvolvimento de um sistema para ele. E você pode contratar um sistema alheio e ficar utilizando o sistema alheio, aí você de fato está treinando um sistema que é de outra pessoa e dependente dessa pessoa, ou você pode licitar para que aquela pessoa construa um sistema para você. É possível. E faça atualizações, periódicas ou coisas do tipo. Nós temos inteligência, profissionais capazes disso, né. O Brasil tem a Embraer, por exemplo, o Brasil tem institutos de pesquisa, o IME, o ITA. O Brasil produz tecnologia de ponta, o Brasil tem profissionais de ponta. Existe recurso orçamentário para isso, certamente, não vejo, não tenho, dúvida alguma quanto a isso. E acho de fato que precisamos prestar bastante atenção nisso. Eu acho que seria um bom momento, né, os dias de hoje anunciam justamente essa necessidade de um projeto de lei, talvez, para tratar da soberania digital. Se não um projeto de lei, ou algum tipo de ato infralegal, que isso também não dependeria do projeto de lei, o projeto de lei seria interessante para marcar. Na verdade, esse é o tipo da coisa que podia estar na Constituição, né. Porque a Constituição trata da soberania nacional e a soberania digital num ambiente tecnológico como esse que a gente vive hoje é algo essencial. Então, respondendo de maneira objetiva a sua pergunta, eu acho que devemos criar nossas próprias inteligências, nossas próprias ferramentas, acho que elas precisam ser de código aberto, acho que há orçamento para isso e acho que isso é para ontem, acho que é para ontem. Porque no dia que o Google falar: "Não, não vou mais atender porque tem uma lei americana isso", e aí a gente perder todo o nosso banco de dados e todos os sistemas pararem de funcionar, nós temos um problemaço, né, um E se problemaço. você puder comentar um pouco também, professor, como que, está sendo na prática, ou no Ministério Público, se você tiver conhecimento também, né, no judiciário como um todo e no serviço público no geral, de como está sendo o treinamento, dos profissionais. Porque obviamente você tem pessoas que entraram na carreira pública em diferentes estágios, com diferentes idades, com diferente familiaridade. É um curso que você vai lá, faz um curso digital, é um curso que você traz, a pessoa para te dar aula, é um curso que é opcional, é um curso que é obrigatório, você contrata alguém para te ajudar, ou como que está sendo na prática a implementação das ferramentas. E se você estiver familiarizado também, como que está sendo a escolha das ferramentas, né? Quem é que escolhe? É uma decisão técnica? É uma decisão feita por algum membro do Ministério Público que tem essa visão jurídica e técnica ao mesmo tempo? Essa pergunta é muito boa. Vamos lá, vamos por etapas. Primeiro, como é que essa capacitação tem sido feita? No Ministério Público Federal, nós temos cursos, né, existe uma escola superior do Ministério Público da União, né, e os MPs estaduais têm as suas escolas também, que desenvolve cursos justamente para capacitação de seus membros para o exercício de diversas atividades. Então nós temos cursos sobre, laudos antropológicos a criptoativos, né, tem de tudo. E no caso do Ministério Público Federal especificamente, as ferramentas de inteligência artificial só podem ser utilizadas depois que você fizer o curso. Você não tem acesso, assim, livre se você não for capacitado e provar que você frequentou aquele curso. Então, por exemplo, eu fiz esse curso dentro do Ministério Público Federal para operar o Google LLM. Mas como é que foi escolhido o Google? Foi alguém que fez isso? Aí foi uma comissão que foi montada pela Secretaria-Geral do Ministério Público, que é um órgão administrativo, chegou à conclusão de que nós temos uma secretaria de administração que lida com as contratações e temos também uma secretaria, de tecnologia da informação, né, que lida com as demandas relativas à tecnologia. Ambas entraram na verdade, a Secretaria de Tecnologia da Informação comunicou à Secretaria-Geral de que precisava contratar, que seria interessante contratar.
sobretudo para os casos de massa. Por exemplo, o Ministério Público atua muito como custos leves, né, fiscal da ordem jurídica, processo que tem menor, que tem capaz, a gente tem que opinar, dá parecer opinativo. E às vezes são processos mais simples e em massa. Então, pelo menos o resumo dos processos podia ser operado por inteligência artificial ou coisa do tipo. O que a gente fez foi abrir um edital, para que todas as empresas interessadas apresentassem as suas ferramentas e a gente ia escolher a partir de uma comissão que ia fazer o teste de todas as ferramentas. A gente viu as ferramentas mais vantajosas do ponto de vista econômico, que é muito importante, do ponto de vista técnico, e chegamos à contratação do Google LM. Por exemplo, o Google LM a gente contratou por uma razão bem simples. Por que não o Claude? Claude é uma ferramenta que eu uso para fins acadêmicos, por exemplo. Mas por que não o Claude? Porque o Claude é uma ferramenta de generativa, de linguagem, que não permite o upload de muitos dados. Ele é muito bom para gerar texto, mas ele não tem uma capacidade muito grande de fazer upload de informações. Já o notebook LLM, ele não é muito bom para gerar texto sob o ponto de vista fluido, mas ele tem uma capacidade gigantesca de receber dados. E aí nós estamos falando de um ambiente em que processos às vezes têm 3.000 páginas, né, num PDF. E a gente precisava de uma ferramenta que permitisse isso. Imagina se ele contratasse o ChatGPT ou o Google LLM, joga o processo lá e fala: "Opa, não tem espaço suficiente", aí pô, não serve para nada pra gente. Então o Google LLM veio realmente como uma excelente ferramenta pra gente. E aí ele faz diversas atividades, ele analisa teve um caso que eu achei interessantíssimo, que além de eu ter feito o curso, eu obviamente testo a ferramenta de diversas formas. Então, recentemente eu peguei um caso que era uma pessoa que estava sendo processado, a gente denunciou ele pelo crime, acho que foi de tráfico de drogas, acho que foi não, perdão, foi um caso custos leves, era um indivíduo que ele queria trazer para o Brasil a filha dele, do Haiti para o Brasil, sem a necessidade de visto, porque o Haiti está em uma crise política muito grande. E o Brasil tem uma normativa interna, inclusive para dispensar visto para pessoas que queiram vir, em razão dessa crise humanitária. Só que, ao mesmo tempo, é preciso ter algum cuidado, porque existem muitos casos de sequestro de menores. Então, tem que ter algum tipo de procedimento de verificação disso. E o STJ deu uma unificada nisso, falou: "Ó, o juiz tem que ver se dá para fazer uma perícia, né, pra saber como é que essa criança tá, algum assistente social, ainda que online, vai ouvi-la, vai ouvir a mãe, vai ouvir o pai, vai ter que saber o que está acontecendo aí". E além disso, a pessoa precisa ter pedido administrativamente o o o o visto ao Brasil, e se estiver demorando, aí pode ser dispensado. E aí o que é interessante, que a União estava dizendo, o Ministério das Relações Exteriores estava dizendo assim: "Ele não fez o pedido". Ele está implorando para o judiciário autorizar, mas ele nem fez o pedido. E aí o rapaz estava dizendo: "Não, eu fiz sim o pedido". E aí tinha 3.000 páginas. Aí eu joguei no Google LM e comecei a pesquisar qual era a consistência da argumentação dele de que fez o pedido. No Notebook LM me deu uma resposta fabulosa, ele falou: "Olha, o Ministério das Relações Exteriores diz uma coisa, ele diz outra. Ele disse que já fez o pedido". E ele juntou um print de um processo administrativo que tem lá requerimento está escrito. Só que tem um detalhe, no status do pedido está escrito "deferido". Então, não faz sentido o requerente alegar que está demorando e que ele fez, se o status está dizendo que é deferido. E ele não juntou cópia integral do que foi decidido nesse deferido e tem aqui no andamento dizendo que foi deferido e que pode ser consultada a decisão. Por que ele não juntou? O próprio Notebook LM fez essa observação para mim. E eu falei: "Caramba", ou seja, o Notebook LM teve uma sacada em uma análise documental que eu, diante de 3.000 páginas, não tinha feito. Mas por quê? Porque eu soube fazer a pergunta correta e juntar os arquivos corretos. Então isso me auxilia muito na análise não só de casos simples, às vezes para fazer uma ementa. As minhas peças têm sido muito mais qualificadas, porque às vezes no correr do dia a dia a gente não quer fazer uma ementa numa peça, mas faz uma ementa, já deixa uma peça muito mais, apresentável, de fácil leitura. E ao mesmo tempo faz análise de documentos, faz correção de eventuais erros gramaticais. Você pode perguntar para uma ferramenta de inteligência artificial
se há alguma contradição lógica na argumentação, isso tudo pode ser feito e ajuda a aperfeiçoar. Então, a gente optou pelo notebook Helene por conta disso, né. Eu fiz parte dessa comissão que escolheu, a gente fez um monte de teste antes, a gente conferiu o grau de alucinação da ferramenta e como evitar a alucinação. Hoje eu não tenho 0% de alucinação. Mas por quê? Porque a gente não usa a ferramenta para citar autor, para buscar precedente. A gente usa a ferramenta para analisar dados que já estão nela. Então, o objetivo dela é maquinar aquilo que a gente colocou, não é trazer algo externo ao processo, né, isso é muito importante. E no contrato, algo também que a gente levou em consideração, há a previsão de que os dados não serão compartilhados, porque isso é muito importante, porque pode ter dados sensíveis nos processos. E aí, o Google não pode saber, por exemplo, que você tem uma questão de familiar, que você tem uma questão que você está respondendo por um crime, que seu sigilo bancário é esse. Porque imagine, né, tem um sistema de quebra de sigilo bancário chamado Simba, que foi inclusive desenvolvido pelo Ministério Público Federal. É o sistema utilizado por todas as formas de quebra de sigilo, todos os casos de quebra de sigilo bancário. Porque antigamente, quando havia quebra de sigilo bancário, os juízes deferiam e ficava pedindo para os bancos não enviarem ofícios. Aí os bancos ficavam mandando extrato da conta das pessoas em papel, depois em PDF, e aí tinha que cada um se virar para analisar manualmente. Depois foi desenvolvido o Simba, os sistemas alimentam um banco de dados online, uma ferramenta online. Hoje você pode fazer a exportação desse arquivo e utilizar o notebook LM para falar: "Espera aí, o que que tem aqui qual é a relação que pode ser estabelecida entre essa pessoa e essa pessoa a partir desses dados bancários?". Isso pode ser utilizado? Pode, mas não por uma assinatura particular minha, porque se eu fizer minha assinatura particular com o ChatGPT, ele vai pegar o sigilo bancário do investigado, isso não é correto, né. E aqui eu vou ser sincero, eu tenho uma parte da filosofia de que investigado, processado são senhor, senhora, tem que ser tratado corretamente, e a presunção de inocência é uma regra sagrada. Então, é preciso respeitar os direitos fundamentais, inclusive das pessoas que respondem a processos judiciais. É um grande desafio. Para isso temos uma ferramenta foi licitada, um contrato estabelecendo as limitações e dizendo claramente que a empresa não pode fazer isso, né. Então, isso tudo é muito importante. Uma coisa que, assim, na discussão acho que ficou bem evidente aqui, é que às vezes esse pensamento, assim, né, sobre os direitos estão muitas vezes vindo, de forma posterior, né, isso me parece ser um desafio, assim, muitas vezes na tecnologia em geral, nos avanços e às vezes na implementação, assim. Eh, o senhor acha que isso é um problema, assim, isso é algo que a gente precisa mudar, talvez, pensar antes da implementação ou antes do desenvolvimento dos sistemas, em formas, né, de preservar, por exemplo, na produção de dados a gente tem aquela questão do privacy by design, então os sistemas eles já são feitos pensando, eh, em algumas questões relacionadas ao direito, então isso é uma questão que acho que vem sendo posta em discussão, qual a sua opinião? Gostaria de entender mais esse ponto. Essa pergunta eu achei excelente, Stephanie, eu me debrucei sobre ela no meu livro de constitucionalismo digital. Eh, temos um grande problema aqui, que é, ah, tradicionalmente a legislação sempre está, atrasada em relação aos problemas sociais. A regulação como um todo, só a lei sem ser distrito. Tradicionalmente ela está atrasada. O Brasil é um país que não consegue resolver o problema de golpes. As pessoas recebem ligações: "Ah, o Nubank, você compra aprovada", e você não tem nem conta no Nubank. Inclusive eu me diverti muito, que toda vez que um bandido me liga para falar isso, eu fico na linha, fico um tempão conversando com ele, aí no final eu pergunto assim: "E aí, você conseguiu roubar alguém hoje?" Porque pelo menos eu tô, prevenindo, diminuindo a performance dele, né. Ele tá pegando menos pessoas, assim. Mas, assim, o Brasil é um ambiente que chega a ser ridículo isso. A gente não consegue coibir coisas básicas. E a gente vai conseguir pensar em direitos digitais, em preservação de direitos fundamentais no meio digital, é muito difícil.
E não é um desafio só brasileiro, né, é um desafio mundial. O que que eu acho? Aí o legislador e o regulador precisa ser criativo. Uma coisa que eu sempre defendi é trazer, importar algo que foi muito bem construído no direito ambiental. No direito ambiental nós temos a ideia de prevenção e de precaução, né, ou seja, existem atividades ambientais que muitas vezes, eh, têm o risco de causar danos. Às vezes danos certos, a gente sabe, ó, pode ser que cause dano à saúde. E às vezes danos incertos, pô, a gente nem sabe se isso aqui é perigoso ou não. E quando no direito ambiental a gente não sabe se uma coisa é perigosa, a gente não desenvolve, não desenvolve. Então, é necessário, eh, ter, por exemplo, no âmbito público, com certeza, né, isso tem que ser um mantra, não se utiliza uma ferramenta antes de testes de segurança, específicos. Isso é algo, né, tem que ser rotina, qualquer ferramenta capaz de afetar os direitos fundamentais. E na iniciativa privada, né. Na iniciativa privada, coisas são diferentes. Por exemplo, agora o youtuber, o Felca, que, fez aquele vídeo, eu achei interessante, fabuloso o que ele fez, assim, eu acho que ele fez um baita trabalho mesmo, e tá de parabéns, pra demonstrar algo que já ocorria há muito tempo e as pessoas ou não sabiam, ou se sabiam, não estavam muito interessados em coibir. E algo que o próprio sistema das redes sociais permite, que é, o sistema das redes sociais tem gerado um prato cheio, digamos assim, um incentivo para pessoas que, querem praticar pedofilia ou na verdade não é praticar pedofilia necessariamente, mas pedopornografia, né, pornografia infantil, compartilhamento de imagens, arquivos audiovisuais envolvendo criança e adolescente. E as redes sociais, com os algoritmos que buscam mais cliques e incentivos do que qualquer coisa, têm auxiliado esse tipo de delinquência. Talvez isso não é uma ferramenta que o poder público colocou, mas tá no campo da liberdade negocial, mas não, me parece que extrapola bastante, né. E isso precisa ser coibido. Como isso pode ser coibido? É é preciso que o poder público estabeleça, como a Europa tem se dedicado muito a isso, a estabelecer, a reconhecer, primeiro, que a lei não vai toda vez que lançam uma rede social, a gente vai ter que criar uma lei para mudar isso. Não, não é assim. Mas pensar em soluções que possam ser abrangentes o suficientes, como, por exemplo, a necessidade de elaboração de relatório de riscos, a necessidade de que as empresas testem, a necessidade que as empresas observem se o uso de algoritmos está gerando algum tipo de targeting que favoreça a pessoas que buscam ilícitos. Isso tudo tem práticas de relatórios de risco que pode ser desenvolvidos. A legislação europeia, eles têm um Digital Service Act, em que há a previsão, primeiro, de que as redes sociais precisam criar canais de representação de denúncia eficientes, inclusive canais para contato direto das agências de law enforcement, né, o MP, polícia, precisam produzir relatórios de risco com setoriais, dizendo qual é o risco para a questão da infância, da juventude, qual é o risco para a questão racial, a questão de gênero e tudo mais. E isso tudo se a gente saber ainda quais são as ferramentas que serão desenvolvidas. E a gente já sabe, o Código Civil de 2002, né, até hoje chamado de novo Código, o Código Civil de 2002, ele implementou uma técnica que serve justamente para uma finalidade parecida, a técnica das cláusulas gerais. O Código Civil de 2002, ele trabalha com a ideia de que a propriedade tem que ter a função social, de que o contrato tem que os contratantes têm que respeitar a boa-fé. Por que que o código se utiliza de expressões cláusulas abertas? Para permitir a mutação da interpretação sem a necessidade de ficar mudando o Código Civil o tempo todo. É por isso, inclusive, um parênteses aqui, que eu sou radicalmente contra o novo Código Civil, radicalmente contra, porque não há nenhuma necessidade, só vai piorar. E a legislação, na parte de regulação, também pode fazer isso. Primeiro, a gente não precisa apostar na lei em sentido estrito. A lei em sentido estrito pode ter uma redação a partir de cláusulas gerais densificadas com a regulação. Aí precisa ter agência reguladora, órgãos de controle, imposição de obrigações by design para as empresas.
como, por exemplo, a ideia de relatórios de risco e canais by design de comunicação com agências de law enforcement. Então as agências têm que falar, a polícia tem que mandar um recado e falar: "Ó, a Anatel, a NPD, o judiciário, o MP", mandar uma mensagem e dizer: "Ó, isso aqui, cautelarmente tira esse negócio aqui, porque isso aqui é perigoso", né, ao menos uma recomendação ou coisa do tipo. Ou até mesmo o exercício do poder de polícia, né, com punições. O PROCON aplica multas a práticas no mercado de consumo. E aí tem um detalhe interessante, que é o seguinte: nós temos no Brasil uma ferramenta poderosíssima, se chama Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor tem um conceito de consumidor por equiparação que é forte, que é o chamado o consumidor bystander. Aquela pessoa que sofre um dano no mercado de consumo é consumidor por equiparação. Então, e a relação da rede social com você é uma relação de consumo, porque a rede social lucra com seus dados e ela é um fornecedor de um serviço e você é um destinatário final daquilo ali. Então, se você sofre um problema, você tem toda aquela protetiva do CDC, e a gente sabe que o PROCON pode aplicar multas. Na telecomunicação, a Anatel pode aplicar multa às companhias de telecomunicação, mas não tem ninguém aplicando multa para o Instagram, não tem ninguém aplicando multa no Twitter, que são os maiores violadores hoje em dia de direitos fundamentais. Então a gente precisa desenvolver uma sistemática de agência reguladora e de poder de polícia para que, primeiro, a gente não precise de leis em sentido estrito, eles possam partir de regulações, de regulamentos, e que haja previsão de multas administrativas. Suspender a atividade precisa do poder judiciário, mas advertência e multa não precisa. Então a gente precisa, eu acho que é necessário pensar, porque eu acho que a gente ainda vive com um ranço do chamado liberalismo digital, né, e na década de 90 houve uma declaração famosa de que a internet deve ser compreendida como um ambiente de máxima liberdade, porque é um ambiente desmaterializado, os conceitos jurídicos não se aplicam à internet. Claro que se aplicam, hoje em dia a gente vive 100% online, não existe fronteira entre o online e o digital hoje em dia. Tem um grande filósofo da Universidade de Oxford, Luciano Floridi, ele é filósofo e ele escreve sobre a tecnologia nesse viés filosófico e tem dito que nós, seres humanos, vivemos na era dos seres informacionais, que nós temos uma dimensão existencial que é uma dimensão, digital. E de fato, antigamente para você se conectar à internet, você tinha que apertar o botão conectar, e aí era discada, aquela coisa. Hoje em dia, quando é que você está conectado à internet? Isso é uma coisa interessante, porque quando é que você muda o seu endereço IP? Porque quando você conecta à internet, você está com o endereço IP, quando é que ele vai mudar? Porque você está o tempo todo conectado. Meu celular, ele deve estar há meses sem nenhuma interrupção, talvez só quando eu pego o voo que ele haja uma interrupção pequena, porque nem a bateria eu deixo terminar no meu celular. Então, se a gente está nesse ambiente em que há uma dependência grotesca, uma dependência brutal em relação aos serviços digitais, e ao mesmo tempo em que um relógio digital como esse sabe se eu estou triste ou se eu estou feliz a partir dos meus batimentos cardíacos, sabe qual é a altitude que eu estou, sabe se eu estou estressado, às vezes o relógio fala: "Você está muito estressado, relaxa". Eu acho estranho, porque primeiro porque eu sou baiano, e baiano não é muito difícil estressar. E depois que às vezes ele diz que eu estou estressado, eu me sinto muito estressado, mas ele tem certeza absoluta de que eu estou estressado. E isso tudo são dados pessoais sensíveis, né, claro, minha retina, minha impressão digital, minha respiração, meu sono. Imagine uma ferramenta que sabe como você dorme e com base na sua rotina de sono te sugere comprar um medicamento tal e tal, de comer tal coisa ou tal coisa. Isso tudo absolutamente invasivo. E sem uma regulação, sem um poder de polícia para fiscalizar isso, né. Eu não estou defendendo aqui nenhum tipo de ditadura e controle da liberdade, mas dizer que as coisas tradicionais que se aplicam a tantas coisas, à TV, a telecomunicações, tem que se aplicar também à internet, à inteligência artificial e tudo mais. Então, mas é o que eu penso. Professor, eu vou ter que me despedir um pouquinho antes do final aqui da conversa, mas já, adiantando, muito obrigada aí pela disponibilidade de falar com a gente. Então, adeus a todos aí, até o próximo episódio. Vou sair, mas continuem aí. E é isso,
Valeu aí, galera. Até o próximo episódio. Até Obrigado, mais, Stephanie. Stephanie. Obrigado. Ô, professor, a gente vai continuar mais um pouquinho aqui, porque acho que está muito legal essa conversa e está num alto nível aí de detalhamento, né? Então, eu queria perguntar para você, assim, quando você vê, como você vê as outras áreas, porque assim, você se mostrou como bastante atento à tecnologia, tá não só por dentro, mas como tá fazendo cursos, os próprios ministérios, mas talvez você tenha feito até outros cursos por fora. Não sei. Então, a minha pergunta é, você vê esse mesmo nível de comprometimento, né, de outros servidores públicos que estão em carreiras tão importantes quanto que isso está heterogêneo? Existe alguma vanguarda do Ministério Público? Existe uma vanguarda do Judiciário? Existe uma vanguarda de algum deles? Ou estão todos caminhando juntos nessa novo cenário de inteligência artificial? Excelente pergunta, Lucas. Eu não acho que nenhum órgão esteja na vanguarda, de uma forma geral. Acho que isso tem dependido muito da pessoa, né. Eu sou uma pessoa que gosta muito disso. Eu conheço gente que é mega especializado em blockchain, gente que é mega especializada em inteligência artificial. No MPF existem muitos colegas que são muito dedicados ao estudo da inteligência artificial, sobretudo da generativa, desses serviços de macete de linguagem. Nós temos inclusive grupos de WhatsApp que nós nos dedicamos a discutir temas relacionados ao direito digital, principalmente a IA. Mas isso é tudo muito voluntário. O que as escolas têm feito é tentar capacitar as pessoas nesses temas. Mas eu percebo que existem grandes profissionais, principalmente aqueles que nasceram em outro momento histórico, que estão tendo dificuldade, né. Primeiro porque não tem muito tempo, depois porque há uma dificuldade de se adaptar a às novas tecnologias. Não é fácil para uma pessoa que nasceu, não sei, na década de 60, de 50, saber manipular bem a inteligência artificial. Eu conheci já um membro do Ministério Público, hoje falecido, que tinha uma máquina de escrever no seu gabinete, né. Então, assim, uma pessoa querida, uma pessoa que era um excelente membro do Ministério Público, mas que ainda não tinha se adaptado à informática básica, né, a digitação em um teclado. E aí a sua assessoria fazia isso por ele. Eh, isso faz parte das gerações. Eu acho que haverá cada vez mais, quer dizer, isso é uma de futurologia mesmo, que a impressão que eu tenho é que a minha geração é mais ligada. Eu sou da década de 80. Mas será que quando eu tiver 70 anos, eu não vou estar desligado também em relação à nova geração? Então eu não sei, eu realmente não sei. Como eu gosto muito de tecnologia, a impressão que eu tenho é que eu estou sempre atualizado no que há de mais importante, no que há de mais novo, né. Certamente eu não estou mais atualizado, porém, em relação às novas redes sociais. Eu não estou no TikTok, eu não me interesso em nada pelo TikTok. Primeiro porque por ser uma tecnologia desenvolvida num ambiente em que não é um ambiente seguro de proteção de dados, né. Eu, com todo respeito, eu tenho evitado ferramentas desenvolvidas, na Rússia, na China. Isso quer dizer que eu confio em ferramentas americanas? Não, não confio. Mas eu sei que um eventual escândalo vai gerar provavelmente uma responsabilização dessas ferramentas desenvolvidas na Alemanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra. E na China pode ser que o próprio governo esteja querendo que não haja responsabilização e que haja coleta de dados pessoais, na Rússia igualmente. Eu não usaria feliz uma ferramenta desenvolvida no Irã, não usaria, não usaria. Israel também não, né. Não é uma questão de preferência religiosa ou étnica não, é uma questão só de Estado de direito. Ou seja, eu estou afastado de redes sociais mais modernas. E eu sei que os adolescentes de hoje em dia estão convivendo no TikTok, por exemplo. E pode estar ocorrendo uma série de crimes lá no TikTok que eu não estou vendo, e por isso eu não estou atuando no meu dia a dia e não está chegando até mim. Mas aí, eu não sei, eu acho que é um grande desafio, um desafio geracional. Primeiro, de saber as tecnologias, isso eu acho que a partir de quem nasceu na década de 80, 90, eu acho que tem feito um bom trabalho,
mas existe também o desafio de conhecer os ambientes digitais. E aí isso eu não estou preparado, porque eu não vou ingressar em qualquer ambiente digital, porque eu quero preservar minha sanidade, né. Eu não vou, por conta do meu trabalho, não vou ficar entrando no Discord, no TikTok, não vou fazer isso, né, porque isso é uma questão de minha vida pessoal. Então acho que temos esses problemas geracionais e a gente não sabe o que que vai acontecer. E se você puder comentar um pouco do ponto de vista da governança, né, de principalmente de informações e de conflitos de interesses, né? O que você estava comentando me fez lembrar do raciocínio assim. Como a gente tem as empresas, maiores empresas de tecnologia que desenvolvem os modelos de inteligência artificial, muitas vezes elas têm plataformas de comunicação ou de redes sociais acopladas a elas nos Estados Unidos. O caso da Meta, Sistema Llama, ou outros casos, mesmo do Google, o Gemini, e a gente pode comentar aí o WhatsApp e outras plataformas de meio de troca de informação. No sentido de que a gente está usando uma tecnologia de inteligência artificial que é gerida e que é criada por essa plataforma, por essa empresa, e essa mesma empresa é dona ou coligada ou parceira ou tem interesses econômicos em redes sociais e os crimes estão sendo cometidos nessas redes sociais. E a gente está tentando utilizar, talvez, a tecnologia, né, da inteligência artificial para buscar e solucionar esses crimes. Então, quer dizer, a pergunta que está por trás é: será que as empresas de tecnologia hoje, principalmente essas que têm as empresas de redes sociais acopladas delas, elas não são, na verdade, o grande centro dos ministérios públicos do mundo, né? Que estão todos utilizando a tecnologia e, na verdade, não estão conseguindo resolver os crimes, né? É, faz sentido. Essa é uma pergunta que, se você tivesse feito essa pergunta há 15 anos atrás, eu perguntaria se você era um teórico da conspiração ou se você estava vendo muito filme de 007, né, James Bond. Eu estava outro dia revendo, eu gosto muito do Roger Moore, para mim é o melhor James Bond que já foi feito, não é o Sean Connery não. Estava vendo 007 contra o Foguete da Morte. Tem um muito bom do Pierce Brosnan, O Amanhã Nunca Morre, que é justamente um conflito com um magnata da comunicação em massa. Essas coisas apareciam em filmes antigamente, hoje em dia não, de fato há uma concentração de poder muito grande, uma concentração de poder privado, e isso faz com que o poder público se torne um agente meio que diminuto comparado a essas big techs. Isso tem um componente político, sociológico, que eu também tento explorar nas minhas pesquisas, que é a própria ideia de Estado de Direito, né. O que que é o Estado de Direito? Assim, se a gente pudesse fazer uma explicação, resumida e histórica. Significa a limitação de poder de quem exerce função pública, né. Quer dizer que a legislação se aplica tanto aos súditos quanto aos governantes, digamos assim, né, para tomar a expressão de Thomas Hobbes no Leviatã. Então a ideia de Estado de Direito foi sempre pensada como limitação de poder de governante. Só que, hoje em dia, cada vez mais, a gente vê as grandes corporações exercendo funções públicas, ou quase públicas, e às vezes, sendo mais leviatã do que o poder público, porque no passado histórico, faz sentido pensar que o ápice da concentração de poder é o Estado, até porque as corporações não tinham como ter mais poder que o Estado. Mas o que a gente vive hoje é um ambiente em que uma realidade que os estados dependem das grandes corporações, inclusive para funcionamento básico, né, para acender a luz, para ligar um computador, para rodar uma informação, para armazenar uma informação. Então o gigantismo das big techs muitas vezes parece superar a concentração de poder público. Então isso faz com que a gente repense a ideia de Estado de Direito como não só como uma limitação de poder dos governantes, mas como uma forma de limitação de poder, inclusive da grande concentração de poder privado. Sempre foi um papel do Estado como indutor de comportamentos através da legislação infraconstitucional, do CDC, da CLT e por aí vai, mas hoje o Estado é refém, né, o próprio Estado é refém. O Ministério Público, o poder público, a União, o Estado, os municípios, são reféns, das tecnologias. Passa também a questão da soberania digital, sobre o qual falamos há pouco tempo. E eu concordo com você, é preciso ter uma mudança de pensamento, e a gente vê que existe uma reação global, né, as big techs estão reagindo.
A relação das Big Techs com a política norte-americana hoje em dia, por exemplo, para mim é muito emblemática, mostra como movimentos políticos, tomados nos Estados Unidos tentam influenciar o processo legislativo brasileiro e a regulação feita pelo Brasil, e isso faz com que o papel, por exemplo, da PGR, do Supremo Tribunal Federal, seja muito importante como ações de resistência à concentração de poder privado. Eu não sei, às vezes parece que nós estamos falando de uma forma meio distópica sobre o futuro. Outro dia eu conversei com um amigo meu, falei: "Olha, a inteligência artificial está avançando muito, que graças a Deus nós não somos imortais, viu, porque vai ter uma hora que eu vou querer me deitar e falar: 'Não, já deu para mim, o resto é só distopia'", né, é só distopia. Eu gosto muito da série nova que foi lançada, Alien Earth. Eu sou fã de filmes de terror, tenho o hábito de ver filmes de terror e Alien é uma franquia que me agrada muito. E uma coisa que eu gosto em Alien é que, desde o primeiro filme, do Ridley Scott, o Alien brinca com a ideia do mito de Prometeus, que é a ideia do humano que roubou o fogo dos deuses e por isso, como Sísifo, né, Prometeus foi como Ícaros também, a mitologia é cheia de personagens assim, Ícaros, voou muito perto do sol, Ícaro, por isso as suas asas foram queimadas, ou a cera, na verdade, dissolveu e ele perdeu as asas. Prometeus roubou o fogo dos deuses e por isso foi levado à punição de ter o seu fígado comido eternamente. Sísifo, levado também, enganou os deuses, foi levado a carregar uma pedra numa montanha e tudo mais. Quer dizer, a ideia do ser humano que brinca com coisas que são, muito, próximas do geracional, do divino, da ideia de criar a vida, de pegar coisas que são próximas dos deuses. E o que a gente vê é que, na verdade, nós estamos brincando com coisas, que são muito perigosas, né. Faltando o filme Alien, fala sobre isso, eles têm os sintéticos lá, que são seres humanos, de inteligência artificial, e todo filme tem sempre uma discussão sobre a capacidade e a autonomia do sintético, né. Às vezes a gente pensa nos filmes no criado principal, do Alien é o bichão lá, né, o xenomorfo, o Alien, mas por trás disso existe toda uma discussão sobre o sintético, que são aquelas pessoas que são inteligência artificial, sempre são os personagens mais, eh 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 ricos da série, da franquia. São as ferramentas de inteligência artificial que substituem os seres humanos. Como elas são insatisfeitas, como elas são independentes às vezes, como há um conflito entre elas e os seres humanos, e por aí vai. Então é um futuro meio distópico e eu ainda bem que eu não estarei lá. Só isso E que eu aí sou. a gente está caminhando aqui para o final, mas a gente tem algumas perguntas que são sempre tradicionais e ia fazer para você também, por favor, professor, que é o seguinte, agora tirando o profissional, né, pensando no privado, no seu pessoal, você utiliza inteligência artificial? Sim ou não? Como que é a sua interação com inteligência artificial além do trabalho? Sim, eu utilizo muito a inteligência artificial, muito mesmo, em especial o Claude, e o ChatGPT. Utilizo bastante. E como é que eu utilizo? Eu não utilizo para fins, de entretenimento, eu utilizo para fins de trabalho, mas fora do trabalho do MP, porque eu sou professor também, e escrevo. E a inteligência artificial, ela me ajuda muito a fazer brainstorm sobre temas que eu quero abordar. Então, por exemplo, às vezes eu estou lendo vários artigos e falo: "Pô, eu quero escrever sobre um tema que tangencia esses artigos, eu pensei em escrever sobre isso, será que faz sentido?" Eu pergunto para o Close: "Me dá 6 sugestões de títulos que possam ser explorados." Então eu uso muito a inteligência artificial para conversar comigo mesmo, não conversar com ela, mas conversar comigo mesmo, no sentido de: "Pô, eu tô pe tô f fiz escrevi isso, escrevi isso, escrevi isso", junto os artigos que eu já escrevi, "tô pensando em explorar mais um ponto tal, me dá 5 sugestões de títulos, me recomenda como eu posso abordar aqui, assim. Ah, você pode fazer aquilo." A inteligência artificial vai me dando sugestões. Eu não uso ela para escrever por mim, até porque eu acho que não ficaria interessante. Ela ia começar a reproduzir uma série de clichês e primeiro não seria eu e depois, não sei, eu acho que o resultado não seria bom. Tenho utilizado muito isso para fins acadêmicos. E recomendo inclusive que as pessoas utilizem, academicamente a inteligência artificial com moderação, claro, e sobretudo para
refletir sobre possíveis ideias, sugerir sumários, como organizar a ideia tal, o que que você me sugere, e pedir para ela dar opções. Eu tenho um colega, professor do IDP, professor do INSPER também, é o Tomás Conte. Ele é economista e é um baita profissional, e ele, eu conversando com ele, eu lembrei disso agora, ele me falou que tem utilizado muito para isso, para pedir sugestões. "Ah, me dá 5 sugestões disso, me dá 3 sugestões disso, me dá formas de abordar", e aí você vai, né, melhorando, ou então produz algo, um artigo científico, fala: "Pô, o que você acha que metodologicamente o artigo pede para analisar a metodologia, que tipo de metodologia tem mais sentido para esse tipo de abordagem aqui? A conclusão parece satisfatória", então para aperfeiçoar o que você tem feito, para analisar, para testar, para avaliar o seu trabalho. E eu também sou avaliador de muitas revistas, né, de produção de artigo científico, revista de processo, Civil Procedure Review, revista da ANEP, essa revista da Federal de Santa Catarina. Eu sempre faço a minha própria análise e depois eu peço para a inteligência artificial identificar eventuais erros de diagramação, conferência com a ABNT, coisas do tipo, para eu avaliar. Então isso também é algo que me ajuda. Outra coisa é, eu faço parte de bancas de mestrado, muitas bancas de mestrado, no programa de mestrado do IDP principalmente, mas às vezes de outras instituições. Então eu analiso a dissertação da pessoa e depois eu peço para a inteligência artificial, por exemplo, indicar as falhas da ABNT, eventuais erros gramaticais, erros lógicos, erros de concordância, erros formais, e peço para formar, para indicar pontos fortes e fracos e para formular algumas perguntas. Forma de 10 perguntas que eu poderia fazer para essa pessoa. E aí eu já tenho as perguntas que eu fiz, eu fico: "Pô, essa aqui eu deixei de fora, realmente". Então acho que a inteligência artificial, a gente não tem que ter vergonha de dizer que usa, para auxiliar a gente potencializar as nossas capacidades, e não para fazer a inteligência artificial substituir as nossas capacidades. Então, uma inteligência artificial bem utilizada nos torna pessoas muito produtivas. Mal utilizada, substitui a inteligência humana pela desinteligência. Inteligência artificial, em síntese, pode ser um baita assessor, um baita estagiário, mas não pode ser você. E pensando dessa forma de aumentar, né, a capacidade humana, você deu uma pequena aula aí de prompt, de ideias, né, para como utilizar a inteligência artificial, mas se você puder especificar do ponto de vista técnico mesmo, assim, tem para quem é profissional, advogado ou mesmo estudante, e que talvez a empresa ou órgão que trabalha não tenha dado esses cursos, tem algum curso que você sugere, do ponto de vista técnico, não jurídico, né, de usar a ferramenta? Se tiver algum, se você puder comentar, ótimo, se não tiver, não tem problema nenhum. Olha, a pergunta é boa e eu acho que talvez eu decepcione aqui na resposta, porque eu fiz o curso do Ministério Público, é um curso formal de dentro do Ministério Público, fechado para membros do Ministério Público, mas uma coisa que eu sugiro é que as pessoas testem os seus próprios prompts. Se você for no YouTube, você vai ter diversos vídeos de pessoas muito importantes e muito qualificadas escrevendo sobre isso. Vai achar muita gente. Mas eu sugiro que você faça você mesmo. Teste, veja o alcance de que você consegue. É é muito importante que você conheça por si só a ferramenta. Eh, claro, a partir de alguns poucos vídeos no YouTube, alguns poucos cursos, você vai saber, por exemplo, que é importante você criar um contexto antes de desenvolver um prompt. Dizer o que que você quer produzir, quem é você, por exemplo, você falar para a inteligência: "Ó, você é um professor especializado nisso e vai pretender produzir tal coisa". Então ela já sabe que não vai fazer um monte de pontinho e um diagrama simples, ela já sabe que é uma coisa complicada. Então criar um contexto e desenvolver uma tarefa bem escrita é ótimo. E lembre que se o seu português não for muito claro, se for muito dúbio, se for muito impreciso, a resposta vai vir imprecisa também. Então eu acho que mais importante do que tomar cursos, que são importantes, tem vários no mercado, é você tirar alguns dias e ir testando o que que a ferramenta faz. E agora eu queria 2 coisas, por favor. Primeiro, se você puder falar sobre os seus livros e suas publicações que têm a ver com a nossa conversa, para quem tem interesse no tema e que viu a riqueza aqui de detalhes que você trouxe, quais são as suas principais obras que a pessoa pode procurar? E segundo, se você puder deixar o seu contato de alguma forma, quem quiser te seguir, seja em rede social, seja no LinkedIn, onde quer que seja que você acha mais adequado,
para as pessoas poderem acompanhar o trabalho que você tem sido feito e uma mensagem final para as pessoas. Obrigado, professor. Claro. Bom, meu contato nas redes sociais é @João Lordelo. Vocês vão me encontrar no Instagram, que é a rede que eu mais uso, no Twitter também. @João Lordelo, tem lá o mensagem, pode mandar, o perfil é aberto. Eu estou sempre lá. Tem um blog, joaolordelo.com, eu tento atualizar de vez em quando. É um blog em que eu discorro sobre temas relacionados ao direito, de uma forma geral, e também tecnologia. E minhas publicações principais na área de inteligência artificial, de tecnologia e direito digital em geral, eu tenho alguns artigos na Civil Procedure Review, na revista de processos, sobre vieses cognitivos e automação decisória, sobre provas digitais, eu estou escrevendo muito sobre isso, e cadeia de custódia. E o meu livro, Constitucionalismo Digital e Devido Processo Legal, pela editora Juspoli. A segunda edição esgotou agora, me parece, eu estou indo para a terceira edição. É difícil atualizar, porque eu vou atualizar, vou mandar e surge alguma coisa nova, e tecnologia é um negócio complicado. Mas esse é o meu maior livro sobre tecnologia, que é Constitucionalismo Digital e Devido Processo Legal. Eu tenho um livro que é Noções Gerais de Direito e Formação Humanística, em que há um capítulo específico sobre direito digital, que eu falo bastante sobre o tema, inclusive sobre inteligência artificial. Esses são as minhas principais obras sobre o tema, fora outros assuntos. E como mensagem final, primeiro, naturalmente, Lucas, eu queria agradecer o seu convite, dizer que para mim foi um prazer muito grande. Eu tenho um carinho muito grande pela Sanfran. Minha formação acadêmica, graduação, mestrado, doutorado é pela Universidade Federal da Bahia, e com passagens em outras instituições estrangeiras e nacionais. E a USP eu tive um contato através do professor Ricardo de Barros Leonel, que é um baita processualista, um baita professor, uma grande referência, o meu orientador no pós-doutorado. E percebo que a Universidade de São Paulo tem estudantes extremamente qualificados, tem uma dinâmica boa de estudantes que participam de monitorias, de grupos de pesquisa, de podcasts e tal. Isso é muito rico, eu acho que vocês estão de parabéns e devem continuar assim. E eu acho, assim, que, se eu pudesse dar uma dica para as pessoas em geral, se interessem por tecnologia, não pense que tecnologia é algo que pode ser tirado da sua realidade, algo que se eu quiser eu não conheço. Acho que tecnologia é como política, faz parte da sua vida, você precisa aprender, você precisa ler sobre isso, você precisa saber aquilo que está entrando na sua vida. Você tem uma Amazon na sua casa, um Alexa, saiba que aquilo ali pode estar ouvindo o que você está falando, e que você precisa saber o que que você está conectando ali, né. Cada vez que você bota uma ferramenta da sua casa, você está colocando um microfone para ouvir o que você está falando na sua casa, seu celular, saiba utilizar de maneira responsável, e isso é muito bom para a segurança sua e dos seus entes queridos, seus pais, seus filhos, seus amigos, etc. É muito importante se qualificar e ler sobre isso. Tem um livro que eu gosto muito, que é um livro chamado Algoritmos de Destruição em Massa. Eu acho que é da Cathy O'Neil. Eu li a versão em inglês, ele foi traduzido agora, acho que nesse sentido, é Algoritmos de Destruição em Massa, eu acho que é esse o título. É um livro que eu gosto muito, não é um livro técnico, mas é um livro muito bom. Tem um podcast do MIT que vale a pena ouvir, tem a revista do MIT que vale a pena ler. Tem os livros do professor Luciano Floridi, que vale a pena ler. Então, assim, tem muita coisa interessante sendo publicada, às vezes não de uma forma muito técnica, né, mas, de uma forma, assim, para você ter uma noção do que os algoritmos têm feito na nossa sociedade contemporânea. O livro da Cathy O'Neil eu recomendo muito, muito mesmo, vale a pena. É isso, obrigado por tudo, e fico à disposição para outros encontros. Professor doutor João Paulo Lordelo, então, assim, muito obrigado mesmo, é uma honra receber você aqui, e é uma honra receber todos os outros membros aí do Ministério Público, seja, federal, seja estadual, o AI Agora aqui está aberto para vocês, a gente agradece muito a disponibilidade. É uma honra porque acho que é um jeito de transmitir para a sociedade brasileira aí tudo que está sendo feito de bom com relação às novas tecnologias, então a gente fica, como cidadão aqui, muito contente também. Para você que está ouvindo o nosso episódio, fique com a gente nos próximos episódios, se inscreva no canal e até o próximo. Muito obrigado.